todos. É um imenso prazer recebermos vocês novamente aqui na nossa webconferência com a temática Avaliação Neurológica Simplificada na Hanseníase e Avaliação de Incapacidade. Essa webconferência, ela fecha o ciclo de 3 conferências realizadas com o tema abordado sobre a hanseníase. A conferencista convidada de hoje é a fisioterapeuta Sabrina Bandeira, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários da UFPA e mestre em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários também pela UFPA. É especialista em Fisioterapia e Traumatologia e Ortopedia pela Universidade do Estado do Pará, com aprimoramento profissional também em Fisioterapia, Traumatologia e Ortopedia pela USP. Graduada fisioterapeuta pela Universidade do Estado do Pará e atualmente atua como fisioterapeuta na URI Dr. Marcelo Cândia, que é a unidade de referência em dermatologia sanitária, referência para a hanseníase no estado do Pará. Nós desejamos a todos vocês uma excelente conferência e passamos a palavra à nossa conferencista, a doutora Sabrina. Boa tarde. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? Falar de hanseníase é sempre muito importante. É um tema que eu já trabalho com isso, acho que há uns 12 anos, e fico muito feliz da gente continuar falando, quanto mais para a comunidade acadêmica, né? Então, nosso tema, avaliação neurológica simplificada na hanseníase e prevenção de incapacidade. Antes da gente começar falando diretamente da avaliação, eu preciso falar também sobre a hanseníase um pouquinho. Então, a gente sabe que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo Mycobacterium leprae, e esse bacilo, ele tem uma predileção pelos nervos, né? Ele é neurotrópico. E ele pode atingir desde os ramos nervosos da pele, por isso que a principal sinal e sintoma da hanseníase seria uma lesão de pele com alteração de sensibilidade, porque ele atinge esses ramos nervosos da pele, quanto os troncos nervosos periféricos. Então, todos os pacientes com hanseníase, eles apresentam algum grau de neuropatia, mas cerca de 20% eles vão apresentar um dano grave ao nervo periférico, levando a uma incapacidade física. E aí, como é que se dá essa neuropatia, esse dano no nervo? Porque se a hanseníase não afetasse os nervos periféricos, ela seria apenas uma doença de pele e não teria tanto estigma, tanto preconceito em cima dessa doença. Então, ocorre a neuropatia por 3 mecanismos. Primeiro, a presença do M. leprae e os seus antígenos, eles envolvem uma patologia nas células de Schwann, que é a principal predileção do Mycobacterium leprae. Além disso, frente à infecção pelo antígeno, né, pelo Mycobacterium, a resposta imunológica do hospedeiro, ele vai levar o indivíduo doente a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório também vai danificar o nervo. Esse nervo danificado, ele vai começar a ficar edemaciado, espessado. E esse edema, imagina, o nervo está passando no meio de estruturas ósseas. E aí ele começa a ser comprimido, não só o nervo, como também a irrigação sanguínea daquele nervo. Então, o processo mecânico também vai ser responsável pelo dano ao nervo periférico. Então, esse dano no nervo, ele vai envolver tanto as fibras sensitivas, quanto as motoras, quanto as autônomas. Então, a gente costuma dizer que a hanseníase é terrível, porque o indivíduo, tudo leva ele a ter uma deformidade. Nas fibras sensitivas ocorre o quê? A diminuição ou perda da sensibilidade.
aí o indivíduo fica com uma dormência naquela área, e aí ele pode se queimar, se ferir. Esse ferimento, né, pode virar uma úlcera grande, pode infeccionar, e aí quando essa infecção chega na parte óssea, pode levar a uma osteomielite, uma deformidade permanente. Além do indivíduo não sentir, pode afetar também as fibras motoras. E aí o indivíduo não sente e vai diminuindo a força muscular. Se ele tem uma diminuição dessa força muscular, ele começa a pegar as coisas de forma diferente, leva uma fraqueza, um desequilíbrio muscular, atrofias. Então ele pega um objeto de um modo que vai predispor a um traumatismo, né? Porque vai ter contraturas e tudo. E aí esse traumatismo vai levar também, pode ser infeccionado, quando chega no osso, uma osteomielite, uma deformidade. Então ele não sente direito, não tem uma força uma significativa, e além disso a pele vai estar comprometida. Ele vai ter uma diminuição da sudorese, e por isso vai ter uma lubrificação prejudicial da pele. Então a pele vai estar numa situação ruim. Então uma pele que predispõe também a fissuras, uma pele seca. Essas fissuras podem levar a infecções, essas infecções podem levar até a osteomielite, uma deformidade. Então, tudo favorece a formação dessa deformidade, por conta do dano neural, que envolve tanto as fibras sensitivas, as motoras e autônomas. Então, aqui a gente vê uma imagem que mostra bem isso. Então, o indivíduo vai estar cozinhando, se feriu na primeira imagem. E aí ele começa a se ferir, ele não sente, aí ele não cuida direito daquele ferimento, aquele ferimento infecciona, e aí pode chegar até no osso, ou levando uma amputação ou uma reabsorção óssea. Aí a segunda imagem aqui, a gente vê o indivíduo praticamente sem os dedinhos. Então tudo começou com a dormência. Ele não sentia, a pele sem sudorese, seca, propiciando mais ferimentos, e ele começou a se machucar sem sentir, sem cuidar, e aquilo foi levando a uma deformidade permanente. Mas a hanseníase, ela afeta, bacilo afeta todos os nervos periféricos? Não, ele tem a predileção pelas áreas frias do corpo. Então, ele vai procurar os nervos mais superficiais. Então, a gente vai ter alguns nervos mais acometidos na hanseníase, que é o facial, aí temos aqui o auricular, tem no membro superior o radial, tem o mediano, o ulnar, no membro inferior tem o fibular e o tibial. Então, na face, ele pode atingir o trigêmeo, que é um nervo basicamente sensitivo. Aí, o dano nesse nervo vai levar a uma alteração de sensibilidade da córnea e de dentro do nariz. Além disso, ele pode atingir na face o nervo facial, que é motor. Então, o que ocorre com o dano no nervo facial? Uma paralisia ocular, a dificuldade em fechar os olhos. E aí isso leva a uma deformidade chamada lagoftalmo, que o olho fica aberto. Aí a gente vê aqui nessa imagem, olha, nessa primeira foto, essa senhorinha, ela tem várias lesões na pele. Ela deve ter entrado em reação. Numa reação dessas, ocorreu aquele processo inflamatório e um dano no nervo facial. Geralmente acomete o ramo do orbicular dos olhos, mas a gente pode observar que ela está com uma paralisia periférica total. Tem um desvio da comissura labial, né? Então a gente está falando para ela, feche os olhos, e ela não está conseguindo. Fica aparecendo o branco do olho. Isso é sinal de dano no nervo facial, que aí impede ela de fechar os olhos, o lagoftalmo. No caso dela, a paralisia facial completa. E nesse jovem aqui, a gente está falando para ele, feche os olhos. Isso é o máximo que ele consegue fechar, porque ocorre essa paralisia desse nervo facial, ali que irriga inerva o músculo orbicular dos olhos, e ele não consegue ocluir os dois olhos. Se você observar, o lado esquerdozinho dele também fica um pouquinho aberto. Então, é o comprometimento motor do nervo facial. Essa mocinha, ela já tem um dano no nervo trigêmeo.
E aí ocorreu o quê? Uma alteração da sensibilidade da córnea. Na verdade, ela tem uma lesão bem grande na face, e aí pegou todo o nervo facial, pegou o trigêmeo, né, essa inflamação. Então, a gente observa um branco aqui no centro do olho, né, do olho direito, que é uma úlcera de córnea. Então, se a gente tocar um fio dental, ali ela não vai conseguir piscar. Isso significa uma cegueira desse olho, por conta do comprometimento do nervo, né? E aí a gente pede para ela ocluir os olhos também, ela não consegue ocluir esse olho. Tem um outro nervo na face, né, na região do pescoço, que seria o auricular. O auricular, ele na verdade, ele não tem uma função assim muito de um comprometimento dele, ele não vai dar uma alteração funcional tão grande quanto os outros que nós observamos. Mas ele ajuda no diagnóstico. Às vezes tem uma lesão de pele, aí o indivíduo, será que é hanseníase? Será que não é? A pessoa não está respondendo direito, teste de sensibilidade, aí eu vou vir o pescoço e vejo esse espessamento. Você vê um caminho ali no pescoço desse menino, e aí é bem espessado o nervo auricular, significa que é hanseníase, que só a hanseníase provoca esse espessamento do nervo. Nos membros superiores, ela pode afetar o nervo ulnar, que é esse amarelinho que passa bem ali na fossa do olecranon, no cotovelo, o nervo mediano, que é esse amarelinho que passa no meio de vários tendões, esses azuis, e o nervo radial ali do braço, né? Passa bem no meio aqui dos tríceps. Então, são os nervos mais afetados nos membros superiores. Então, o mediano, ele é responsável pela sensibilidade do primeiro, segundo, terceiro e até metade do quarto dedo, que é essa parte azul. Então, ele dá a sensibilidade dessa região palmar da mão. O ulnar, ele vai dar a sensibilidade da metade do quarto dedo e do quinto, que é essa região vermelha. No dorso é semelhante também, né? O quarto e o quinto dedo aqui é o ulnar e a metade do quarto para diante, aqui até o polegar, é o mediano, é o radial, que é esse amarelo. Então, o radial ele vem com a sensibilidade desde o braço até o dorso da mão, próximo do polegar. E a ponta dos dedos seria o mediano. Então, essas seriam as regiões que têm sensibilidade de acordo com o nervo. E o que vai acontecer se tiver um dano no nervo periférico ulnar, por exemplo? Aqui nessa primeira foto, uma criancinha de 8 anos, que ela teve um dano no nervo ulnar. E aí ela levou uma garra, que a gente chama de garra ulnar. Tem uma atrofia grande, uma retificação aqui na mão, e você vê uma hiperextensão da metacarpofalangiana com a flexão das interfalangianas, né? Então, tem uma garra ulnar. Nessa foto do meio, a gente fala que tem uma garra mediana ulnar, porque afetou tanto o quarto e o quinto dedo, quanto o polegar, tá? Então, você vê que tá dobradinho, assim, com essa hiperextensão da metacarpofalangiana, quase todos os dedos. E aqui na última, uma criancinha também de 5 anos, com uma garrinha já também, já quase rígida, ali no quarto e no quinto dedo, né? Significa um dano do nervo ulnar. Então, aqui o dano motor desses nervos vão levar a essas condições de garra. Aí sempre perguntam para mim, né, às vezes vem a enfermeira, mas Sabrina, olha, tem um senhor aqui com a mão em garra. Eu acho que ele está com hanseníase. Aí me aparece essa fotinha aqui do lado esquerdo, que eu coloquei um X, que a gente vê que é totalmente diferente da garra da hanseníase. A garra da hanseníase sobe, dá uma hiperextensão, depois desce. Essa garrazinha aqui aparece que a gente chama de dedo cabeçudo, não é da hanseníase, é artrose. Você vê a articulação maior aqui na interfalangiana distal, e a flexão é na interfalangiana distal, não é na metacarpofalangiana, essa hiperextensão, né? Então, aqui nessa foto do lado direito, a gente já vê bem. A gente vê uma atrofia da musculatura intrínseca da mão, tá seca a mão, e os dedinhos dobrados com essa hiperextensão. Agora, o comprometimento sensitivo, né? Vocês viram naquele azul, amarelo, vermelho, as áreas que dava sensibilidade da pele de acordo com o dano neural.
Então, se o indivíduo tem uma lesão no mediano, aí ele vai começar a se queimar, ele vai tá cozinhando ali, tudo formou uma bolha na mão. Essa bolha vai virar uma ferida, essa ferida pode infeccionar e pode levar a um quadro de reabsorção, que é essa terceira foto, ou amputação, que ele começou a se queimar, a se machucar, e aí vai perdendo os dedinhos. Então, às vezes, a pessoa fala, hanseníase é aquela doença que cai os dedos, né? E é isso, a pessoa deixa de sentir, começa a se ferir, essa ferida vira infecção, e essa infecção vai levar a uma deformidade muitas vezes permanente. Essa foto do meio é de uma criança de 12 anos. Essas fotos são todas de pacientes que existem, tá? Que lá do Marcelo Cândido. Então, não é uma coisa de livro. Então, ele vai, o garotinho, né, começou a perceber que não sentia esse dedo, começou a fazer calo em região que não era para fazer calo, porque pegava de forma diferente, já que tinha uma fraqueza, e levou uma reabsorção. Se você olhar o dedinho dele, o quinto dedo, ele é mais gordo, tem uma unha, mas ele é de um formato diferente. Isso chama reabsorção óssea. É porque ele não sente nada nesse dedo, se feriu, levou uma osteomielite e aí modificou a forma do dedo. Nos membros inferiores, a gente vai ter, pode lesionar tanto o nervo fibular, que é esse amarelinho que passa embaixo aqui da cabeça da fíbula, quanto o nervo tibial, que passa bem no maléolo medial, esse amarelinho aqui. Então, a gente vê que o nervo fibular, ele vai dar a sensibilidade de toda essa área lateral aqui da panturrilha, dorso do pé, né? E o nervo tibial, ele vai inervar a planta do pé, a face plantar. Aí, se eu tiver um comprometimento motor do nervo fibular, o que vai acontecer? A gente vai ter uma deformidade que chama pé caído. Essa garotinha aqui, ela tinha uns 8 anos quando eu fiz essa foto. E aí eu tô pedindo para ela, levanta o pé, faz a dorsiflexão do pé. Aí no direito ela tá conseguindo fazer. Mas se você observar o esquerdo, totalmente caído, tá? Então ela não consegue fazer a dorsiflexão do pé. Se você observar a pernazinha dela, tem uma placa enorme, né? Bem próximo do nervo fibular. E aí, quando ela teve uma reação, pegou o nervo fibular, né? Ficou com um dano nervoso e a incapacidade de levantar o pé. Isso vai fazer ela andar puxando a perninha, né? Sem ter a marcha normal. E aí ela vai precisar de muito exercício de fisioterapia para poder recuperar a força desse pé, além de tratar o nervo com corticoide. E o comprometimento motor do nervo tibial? Ele vai dar essa garra dos artelhos, né? Então, o que acontece? O indivíduo vai e faz essa flexão, como era na mão, só que agora nos dedinhos dos pés. Aí temos um grande problema, porque geralmente quando tem um comprometimento motor do nervo tibial, que é responsável pela sensibilidade da planta do pé, já teve um comprometimento sensitivo, ele não sente a planta do pé, e além disso tem o dedinho em garra. E além disso, a hanseníase a gente sabe que é uma doença de uma população vulnerável social, né? E aí ele só usa a havaiana como calçado. A havaiana, ela predispõe a mais garra, porque para o indivíduo não soltar a sandália do pé, ele precisa agarrar a sandália com os dedinhos dobrados. Mesmo assim, ele perde a sandália e acaba se ferindo. Então, o comprometimento motor do nervo tibial é essa garra dos artelhos. Ó, foi o que eu falei. Então, ele tá percebendo que ele está perdendo a sandália. E aí, ele mesmo colocou um elásticozinho, um outro paciente, porque estava perdendo a sandália do pé, porque não sente o pé. Então, isso é sinal de hanseníase, um comprometimento grande no nervo tibial. A outra é uma criança aqui que não sentia o pé e começou a se ferir. Formam calos, esses calos vão abrindo, ela não sabe, não sente, não dói. Aí essa ferida vai infeccionando até chegar no osso e aí ocorre uma deformidade permanente, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Indicar um calçado adequado, além de tratar esse nervo e essas úlceras.
Então, mas como é que eu faço para descobrir quais são os nervos que estão acometidos? Será que essa pessoa tem hanseníase e tem dano nos nervos? É super importante. Ninguém dá o diagnóstico de hanseníase se não tiver uma avaliação neurológica, porque além da pele, tem os nervos periféricos. Então, a avaliação neurológica simplificada, ela é a maneira, de uma forma simples, padronizada no mundo todo, de avaliar um nervo, né? Então, a gente vai avaliar a função desse nervo, tanto a força quanto a sensibilidade dele. Então, quais seriam os objetivos? Isso aí era um trabalho de campo, né? Na casa das pessoas, atendendo. E aí, o objetivo da avaliação, a gente vai auxiliar no diagnóstico, que às vezes existe uma hanseníase que chama de primariamente neural, que só afeta os nervos, é mais rara, mas existe. Além disso, se eu tiver um paciente que só tem uma lesãozinha branca na pele, eu estou achando que são poucas bactérias, é falcibacilar. Mas aí, quando eu faço avaliação neurológica, eu observo que ele tem 2 ou mais nervos acometidos. Isso auxilia no diagnóstico e até no tratamento, porque então ele não é falcibacilar, ele é multibacilar, tem muitos bacilos. Além disso, ela vai identificar as neurites precocemente. Então, se eu identificar que a pessoa está com um adormecimento, ela não vai chegar a se ferir, porque eu vou orientar ela, vou tratar daquele nervo e vou querer que aquela neurite vai passar. Então, é preciso que a gente identifique o mais precocemente possível essas alterações do nervo. E a gente vai monitorar a função neural também. Por exemplo, aí eu vou identificar, olha, doutora, ela está aqui com uma dormência no nervo ulnar. Aí a doutora vai, entra com a corticoterapia, né? Só que aí ela vai, entra e de repente ela ficou com medo, que era uma criança, não queria usar muito corticoide, colocou só 10 miligramas de corticoide. Aí dentro de 15 dias ela pede para eu fazer uma nova avaliação. Aquela sensibilidade piorou. Então significa que esses 10 miligramas não estão dando certo. Precisa de alterar esse corticoide, ou vai aumentar de acordo com o peso da criança, e aí ele vai ver o que ele pode usar para melhorar, para monitorar como é que está evoluindo o tratamento. E além disso, a gente pode, com avaliação neurológica, determinar se não, olha, a gente já entrou com tudo quanto era corticoide e a criança não está respondendo. Então, vamos ter que fazer uma intervenção cirúrgica, né? Fazer a neurólise, que a gente chama, ou neurolise, que é justamente tirar aquele nervo que está edemaciado, em sofrimento, com pouca irrigação sanguínea, tirar do túnel de ossos e colocar para outro lugar, para que ele possa se recuperar, né, sem ter aquela compressão mecânica que a gente viu lá no começo. Para poder realizar a avaliação neurológica, tem essa ficha da OMS, né? No mundo inteiro a gente faz essa mesma avaliação. Então a gente vai fazer o quê? Vai verificar a força e a sensibilidade dos principais nervos acometidos pela hanseníase, que a gente viu anteriormente. O material é bem simples, é um kit de caneta colorida. Eu nem uso mais essas assim, que eu acho mais prático aquelas do meu tempo, que a gente fica mudando as cores, né? E um fio dental sem sabor, uma lanterna, uma régua e os monofilamentos de Siemens-Weissman, que é muito importante para a gente verificar a sensibilidade daquela área da pele. Então, a primeira área da avaliação é o nariz. Se vocês lembram, o nervo trigêmeo, ele dá a sensibilidade do interior do nariz. Então, uma das coisas, se tiver alterada a sensibilidade de dentro do nariz, o indivíduo é virchoviano. Virchoviano, ele tem uma quantidade bacilar enorme. Aí ele já chega no consultório fungando, não consegue respirar. Fica entupido o nariz porque fica muito bacilo dentro do nariz. Aí ele vai e cutuca dentro do nariz. Ele não sente. E aquele cutucar vira uma ferida lá dentro. Né? Tava com aquelas unhas enormes, morador de rua, colocou dentro do nariz, feriu lá dentro, virou uma úlcera, chegou a perfurar o septo nasal, tá? Então, uma das coisas que a gente pergunta, o que o senhor sente no nariz? Está entupido? Sangra, porque começam a ter ferimentos, né? E aí a gente vai, olha para a lanterninha, faz a inspeção e verifica se está ressecado, se tem ferida,
se tem a perfuração do septo nasal, que mesmo sendo uma doença que a gente pensa assim, parece que é do passado, não é nada do passado. A gente ainda vê gente, né, com essa perfuração dentro do nariz. Isso vai dar um desabamento do nariz, o nariz vai ficar de uma forma diferente. Vai precisar ir para o plástico. Nos olhos, a gente vai observar o quê? Então, pode ter a triquíase, que é esse cílio aqui virado para dentro. Isso incomoda muito, então o paciente já chega lagrimando no consultório, porque ele tem aquele cílio virado para dentro, e o equitrópio, que é a queda dessa pálpebra inferior. Então, você observa esse cíliozinho, ó, aí tem aquela queda da pálpebra inferior, que deixa essa área mais suscetível a infecções, e a triquíase nesse cíliozinho também, que é esses cílios para dentro. A avaliação dos olhos, a gente já teve essa inspeção inicial, mas o outro é o teste de força. O que a gente vai fazer? Pede para o indivíduo, feche os olhos. Aí a gente vai e observa se ele consegue ocluir tudo. Essa mocinha é aquela que apareceu no começo. Ela tem uma lesão bem grande na face, ela não consegue ocluir o olho. Aí eu pego uma régua e meço quantos milímetros fica aberto esse olho. Porque depois de um tempo, ela fazendo fisioterapia, ela pode recuperar essa força do orbicular dos olhos, ocluir de novo, ou diminuir essa fenda. Então, eu vou medir de novo para poder ver se diminuiu a fenda. Era 3 milímetros, agora é só 2, né? Então, aqui eu estou falando, fecha os olhos sem força, normal. Ela não consegue. Aí, agora eu estou falando, fecha com força do lado esquerdo. Aí, ainda segura, ela não, mesmo fechando com força, ela não consegue ocluir o olho. Isso é o lado orbital. Aí eu testei na foto anterior a força muscular do nervo facial. Agora eu vou testar a sensibilidade do nervo trigêmeo. Como é que eu faço? Eu pego um fio dental, uns 5 centímetros assim de fio dental, sem sabor. Aí eu faço uma cruz no colorido do olho. No quadrante inferior e lateral, eu pego o fio dental e toco no olho. Qual seria a resposta? O piscar, né? E aí incomoda um pouquinho. Por isso que eu nem gosto assim de frente. Eu vou de lado para não assustar a pessoa. Mas eu explico que é um teste e que não vai doer, só é um incômodo. E aí o indivíduo vai piscar. Nessa hora que ele pisca, significa que a córnea está ok, a sensibilidade não está alterada. Se ele ficar ali parado, eu tocando com fio dental nesse quadrante inferior e lateral, é porque tem uma alteração do nervo trigêmeo da sensibilidade da córnea. Aí o teste de acuidade visual também tem a escala optométrica, né? A única dificuldade era a distância, que os consultórios são bem pequenininhos e a gente não conseguia verificar essa acuidade visual, né? Porque precisava de 3 metros a 6 metros. Agora a gente já tem umas escalas mais menores que a gente consegue verificar essa acuidade visual. Porque lembra daquela senhorinha que tinha uma opacidade da córnea? Ela tem uma cegueira. Então, decorrente da hanseníase, né? Então, a gente precisa verificar como é que está essa acuidade visual do indivíduo. Então, a gente viu a face, agora a gente vai ver a avaliação dos membros superiores. Então, primeiro a gente pergunta se era uma garotinha que tinha uma lesão enorme no braço. Você sente alguma coisa no seu braço, nas suas mãos? O que você sente? É adormecido? Cai as coisas da mão? E aí ele vai te relatar, para já ter uma ideia de como é que estão os nervos do braço, que é o mediano, o radial e o ulnar. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a inspeção das mãos. Então, deixa eu ver a palma da mão para cima. Aí a gente vai ver essa região tenária e hipotenar, né? Se ela tá gordinha, se eu falo assim, dá para junta os dedinhos, dá para carregar 2 gotinhas de água? Dá? Então, tá com a mão sem hipotrofia, né? Mas se não dá para carregar 2 dedinhos de água, tá magrinha, retificada, é porque tem dano no nervo. Então, a gente observa aqui quem tem um dano no nervo. Ó, essa aqui tem essa primeira foto do fundo branco, ela vai ter a mão esquerda bem gordinha, a gente observa a musculatura toda íntegra. Agora tem uma lesão aqui no 4º dedo, né? Uma lesãozinha vermelha. Aí você observa já a posição dos dedos, que tem uma garrazinha ali no 4º dedo. Mas o que a gente vai olhar mais é essa região hipotenar. Então, de um lado, a gente vê a curva bem redondinha ali da mão
E desse lado que está envolvido aqui no círculo, a gente vê que está reto, retificou, não tem aquele gordinho da mão. Isso significa que tem um dano no nervo ulnar. Mesma coisa nessa criancinha aqui de 9 anos. A mão esquerda gordinha e a mão direita com essa parte hipotenar retificada. Ó. E ela tem tanta fraqueza nessa musculatura intrínseca que a gente fala que ela tem sinal de Froment. Para poder fechar o dedo aqui, o polegar, ela dobra a pontinha do dedo, se você olhar. Uma mão está retinho o polegar e na outra mão a pontinha do polegar está dobrada. Então a gente olha tanto a parte palmar quanto a musculatura dessa parte aqui, que é o dorso. Porque a gente observa, olha como fica a atrofia dessa musculatura, né? Aqui da região toda aqui da intrínseca da mão, primeiro espaço interósseo. Então, além de ficar dobrados os dedinhos e a perda de força, ocorre a atrofia dessa musculatura intrínseca da mão. Nesse rapaz aqui negro, a gente já observa, parece que uma mão é maior do que a outra, né? A gente observa a mão direita dele, parece que é maior do que a esquerda, mas é por conta dessa hipotrofia da musculatura. Uma é gordinha e a outra emagreceu. Então, aqui foi a inspeção da mão, mas aí eu vou precisar tocar nos nervos, eu preciso saber como eles estão. Será que eles estão? Lembra que eu falei que ficava demasiado, espessado? Aí eu vou tocar nele, eu vou ver se ao toque no cotovelo ali para ver o nervo ulnar, bem na fossa olecraniana, eu toco, eu sempre tenho que achar as proeminências ósseas para poder tocar. E aí eu vou sentir, ele está soltinho ou ele está enorme. Eu comparo o lado direito com o esquerdo e o direito, por exemplo, está super grande. Na hora que eu toquei, deu um choque elétrico. Sabe aquele choque quando a gente bate o cotovelo assim numa mesa e dá um choque elétrico? Só que o paciente da hanseníase às vezes tem esse choque num leve toque, né? O nervo mediano, a gente percute, vê se tem dor, choque, né? Não dá para sentir se está espessado. O nervo radial, que é o do braço, é mais difícil de sentir porque a gente está envolto em muita gordura aqui desse braço. Mas as pessoas magrinhas ainda dá para a gente tocar e sentir se está espessado, se dá choque, né? Aí faz o teste de força. Então, eu já fiz a inspeção, fiz a palpação, aí eu vou para teste de força. Como é que é o teste de força? É bem simples. Eu vejo o movimento de cada nervo. Então, essa primeira foto aqui, eu estou pedindo, abre o dedinho, deixa o dedinho paralisado. Eu faço força contra, como se fosse fechar o dedinho. Isso eu estou fazendo teste de força muscular do nervo ulnar, tá? Do músculo inervado pelo ulnar. Aí eu vou, faço a segunda foto, essa do meio, falo, levanta o dedão igual o mastro do navio. E eu vou tentar baixar esse mastro do navio. Estou fazendo teste de força da musculatura inervada pelo mediano. E aí eu vou falar, levanta o punho e faço a força contrária, como se eu fosse baixar o punho. É o teste de força do nervo radial. Então você vê que são testes simples, manuais, né? Eu fiz a inspeção, fiz a palpação, o teste de força, eu vou graduar a força com esses números aqui. 0 é totalmente paralisado, 1 tem um traço de movimento, um tremorzinho na musculatura, o 2 ele conseguiu abrir o dedinho, por exemplo, mas uma amplitude incompleta, o 3 ele conseguiu abrir todo o dedinho, mas não consegue manter contra uma resistência. O 4 ele já mantém contra uma resistência, mas não contra a resistência máxima. E o 5 está normal. Então eu falo para ele, abre o dedinho, eu faço a força contrária e ele consegue manter a máxima resistência. Então essa é a graduação de força do teste de força muscular manual. Se o indivíduo não consegue levantar a mão, significa que o radial está muito comprometido. É raro isso acontecer, porque lembra que eu disse que o bacilo ele gosta de afetar os nervos nas áreas frias. E o nosso braço, muitas vezes, é bem gordinho, cheio de gordura, não é definido, e aí ele é meio quente, não é comum. Mas, nesses anos todos, eu peguei uma criança
Meus trabalhos são todos com crianças, por isso que eu sempre falo de criança. E ele tinha a mão caída, muito caída mesmo, que é a incapacidade de levantar, de fazer a extensão do punho. Esse garotinho aqui. E aí fica com uma deformidade muito grave, porque ele não consegue levantar o punho. Para tudo que a gente faz, a gente precisa de ter essa extensão do punho. Geralmente, quando acomete o radial, já acometeu o mediano, o ulnar, acometeu todos os nervos desse braço. Aí, o teste de sensibilidade é super importante, né? Porque geralmente a ordem seria perder a sensibilidade, depois a função motora. Nem sempre acontece dessa forma, mas é um padrão. Então, se eu descobrir o dano no nervo quando tem só uma alteração de sensibilidade, eu posso talvez evitar que chegue uma alteração motora, né? Então, são esses monofilamentos, são fios de nylon, e aí cada cor representa uma sensibilidade. No caso verde, ele é considerado normal, sentir todos os pontinhos da mão verde está normal. O azul, aí vai depender se tiver uma área de calosidade ou não, mas 2 pontos azuis no trajeto do mesmo nervo já tem uma alteração de sensibilidade. O violeta, ele é um divisor de águas. É assim, sentiu o violeta, você tem o que a gente chama de sensibilidade protetora. Ou seja, você vai observar, você vai conseguir perceber um estímulo nocivo a você. Então, você não sente direito, é um pouco adormecido, mas você consegue perceber o calor do fogão, você consegue perceber objetos pontudos. Então, tem uma alteração de sensibilidade, mas ainda te garante uma proteção contra ferimentos. Agora, se você não sentiu monofilamento lilás, se foi para o vermelho, já significa que você está em risco, você tem uma incapacidade de se ferir. E aí vai sendo essa crescente, né? Aí, no caso, monofilamento laranja, que você já marca de outra forma, que é um círculo vermelho com um X. Aí, se você não sentiu o monofilamento laranja, uma grande perda sensitiva, e vai até o monofilamento rosa, que é esse preto aí. Quer dizer que se você não sentiu esse monofilamento rosa, você vai pintar tudo de preto, significa anestesia total. Significa que se entrar um prego no seu pé, você não vai sentir, você só vai ver o sangue correndo. E isso é um risco muito grande, é uma incapacidade muito grave, que são aquelas pessoas que apareceram na foto, que tinham úlceras nos pés, né, ferimentos grandes nos pés, é que elas não sentem praticamente nada no pé. E aí continuam andando com calçado, perde o calçado, entram para um prego no pé e se ferem, e aquela ferida ali vai com anos para tratamento. E aí, como é que eu vou registrar isso? Então, naquela ficha de avaliação neurológica, vão ter 2 campos, o campo das mãozinhas e o campo dos pezinhos. Então, eu vou pegar o monofilamento, fazer um toque perpendicular à pele, nesses pontos que estão aí em branco, quer dizer, tem ali os pontos do nervo mediano, no polegar e no segundo dedo, os pontos do nervo ulnar, que é no 5º dedo e na palma da mão. E aí, nesses pontos, eu vou tocar com monofilamento, e dependendo do monofilamento que ele sentir ou não, vou saber se está com a sensibilidade alterada. Nos membros inferiores, aí a gente vai ter esse garotinho aí com uma lesão enorme também na perna. Toda vez que passa uma lesão de pele em cima de um trajeto de um nervo, fica de olho, porque se a criatura entrar em reação, que é um processo inflamatório que pode ocorrer até após a cura da hanseníase continuar acontecendo, pode edemaciar e inflamar esse nervo. E aí a gente vai ter a inspeção dos membros inferiores, que a gente vê também as atrofias em cima do pé, que é mais difícil de ver, que o pé da gente pode ser magro, pode ser gordinho, é mais difícil de ver essa musculatura intrínseca dos pés atrofiada. A palpação dos nervos, então eu vou procurar sempre as proeminências ósseas. Então tem uma senhora muito gordinha, enorme, e aí eu não consigo achar a cabeça da fíbula dela. Se eu não conseguir achar, aí eu vou testar a função desse nervo, a força e a sensibilidade. No caso, esse garotinho, eu conseguia pegar a cabeça da fíbula e eu toco no nervo. Aí eu vejo embaixo da cabeça da fíbula se está dando choque, se está espessado,
se tem algum nódulo, se está soltinho. Esse é o nervo fibular, na primeira foto. Na segunda foto, eu estou palpando o nervo tibial, que é bem no maléolo medial. Aqui é o teste de força muscular dos membros inferiores. Então, depois de eu ter inspecionado, ter palpado, eu vou testar a força. Levante o pé, né? Põe o pezinho reto. Aí eu faço força para baixar o pé. Eu estou testando a força do fibular. Aí depois eu faço força para baixar os dedos. No caso do hálux, também estou testando a força do fibular. Aí lembra da foto que apareceu uma mocinha que não conseguia levantar o pé? Então, se eu tiver um dano motor muito grande do fibular, vai ser o chamado pé caído, que a pessoa não vai conseguir levantar o pé na hora da marcha. Aí ela vai andar puxando o pezinho. Para eu poder avaliar esse pé, eu tenho que avaliar também a sensibilidade. Então, eu testei a força do fibular e agora eu estou testando a sensibilidade do tibial. Então, onde tem essas fotos aqui, ó, do pezinho, esses pontinhos, é onde eu vou testar com monofilamento perpendicular. A partir no verde são 3 toques, no azul 3 toques, a partir do lilás é um toque só, curvando o monofilamento. Aí a cor que a pessoa sentiu é a cor que eu pinto ali, para saber se está alterada a sensibilidade ou não. Isso tudo, toda essa avaliação, né, a gente viu face, membro superior, membro inferior, testou a força e a sensibilidade de todos eles e ainda inspecionou, né? Isso vai levar para a gente saber se já tem uma incapacidade física. Então, grau 0 seria uma acuidade visual normal, sem alteração da sensibilidade protetora nos olhos, nas mãos e nos pés. O grau 1 seria a diminuição da força, mas não tem uma deficiência visível, não tem uma garra, né? Não tem úlceras na face palmar, das mãos, não tem deformidades visíveis. E o grau 2 já é aquela deformidade visível, então lagoftalmo, que é aquele de quem não consegue ocluir os olhos, o equitrópio, a triquíase, a opacidade da córnea, a pessoa tem uma acuidade menor que 0,1, as garras. Então, são as deformidades visíveis, os pés caídos, as mãos caídas. E aí a gente vai conseguir com isso, então ele vai ter o grau 0, o grau 1 ou o grau 2, e a gente vai fazer a soma desses graus para ver se ele está melhorando ou se ele está piorando, né? Isso é importante também, porque ele vai usar para ver se tem algum benefício estadual, para saber se ele está incapacitado para o trabalho dele, né? Então, tudo isso através dessa avaliação neurológica simplificada. Então, tendo esse arcabouço, né, pronto, já identifiquei, puxa, aquela criança ali tem nervo tibial, mediano, e agora? O que eu vou fazer? A gente vai fazer a prevenção para que essa incapacidade que já existe não piore, né? Ou se ainda não tem uma incapacidade, se ele tem uma leve perda de sensibilidade, a gente vai orientar para que ele não evolua de forma ruim. Então, infelizmente, nosso diagnóstico aqui no Pará é bem tardio. As nossas crianças, só temos um centro de referência em hanseníase no Pará inteiro, estado enorme, né, que fica aí em Marituba, onde eu trabalho. Então, por exemplo, uma criança de um interior muito distante, ela já vem numa condição como essa aqui, que esse garotinho aqui, ele já tem, ó, nervo mediano, reabsorção aqui dos polegares, os dedos estão com ferimentos, então essa reabsorção, no caso, a perda dos dedinhos, está continuando aí, vai continuar. Porque por mais que eu oriente, ele vai voltar para a casa dele, e ele brinca na terra, ele não tem criança, é muito difícil para desenvolver toda a família, porque ele não pode pegar coisa quente, ele não pega de forma correta, ele não vai escrever de forma correta, então ele vai ter uma incapacidade permanente, e ele ainda é uma criança. Então, a gente não pode deixar que eu chegue a esse ponto. Então, a gente vai fazer a prevenção das incapacidades através de medidas para evitar a ocorrência dos danos físicos, emocionais e sociais. Sim, porque uma pessoa que não consegue pentear o cabelo sozinha, não consegue escrever, não consegue fazer um monte de coisa que ele poderia fazer,
e se consegue, se machuca e acaba piorando o quadro dele, tem um dano emocional e social muito grande, né? E aí, quando os danos já existem, para evitar as complicações e levar a prevenção de capacidade, ela tem que levar procedimentos e técnicas de uma equipe multiprofissional, porque uma criancinha dessa, ela precisa de psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia, o médico, então precisa ser uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Essa aqui foi uma outra garotinha também. E você vê, ó, uma criança também já perdeu vários dedinhos e o prejuízo ainda continua, porque ainda tem ferimento. Então, como é que a gente vai evitar crianças que surjam assim? Através de diagnóstico precoce. Então, quanto antes, quando eu descobri que é só uma manchinha na pele, não machucou nervo nenhum, graças a Deus, vamos tratar, ficar livre disso e evitar sequelas maiores. O tratamento de forma regular, né? Precisa de tomar corretamente a medicação, examinar os contatos, porque às vezes é o vozinho virchoviano, aí tem que olhar as crianças, mas ninguém tem mancha hoje. Às vezes o período de incubação é longo, demora 5 anos. Então tem que reavaliar esses contatos. Educação e saúde, né? Então ir para as escolas e dizer, gente, quem tem mancha branca, não está sentindo, mancha vermelha, pode ser hanseníase, pense em hanseníase. E o autocuidado, que é o mais difícil também quando é criança, porque a criança ela é cuidada por alguém. E aí o autocuidado é a pessoa se cuidar, mas é se observar, né? E começar a perceber alterações de dormência, perda de força e buscar ajuda. Então, por exemplo, aqueles indivíduos que sentem ressecado o nariz, o que eu falo para eles? Não cutuca esse nariz, pelo amor de Deus. Vamos cortar essa unha e nada de cutucar esse nariz. Com a medicação, com a PQT, vai melhorar aquele entupimento no nariz. Mas se for necessário, você vai fazer lavagem com água mesmo. Que eu falo que é horrível no começo, parece que está se afogando. Mas logo em seguida você respira melhor. Lavar as mãos. Eu sinto o meu olho lacrimejando, que é o lagoftalmo, que tem capacidade de fechar os olhos. Aí você lava o rosto, lava as mãos, nada daquela toalhinha que vai no ônibus e fica enxugando, aí fica infeccionando ali o olho aberto. Se ele tem esse lagoftalmo, usa óculos escuros, porque ele não tem o piscar, então ele tem que evitar aquela poeira da rua para evitar que machuque mais. A triquíase, que é o cílio para dentro, vai ter que tirar com a pinça aquele cílio que nasceu de forma incorreta e dormir com um tapa-olho, porque como ele está dormindo, ele não sabe, mas o olhinho dele fica aberto. Aí, além de ficar ressecado, ainda tem um mosquitinho que pode ir lá e inflamar aquele olho. Então, são medidas simples, claro que é muito mais que isso, mas como a gente tem um tempo curto, então vamos reduzir aqui. E aí, por exemplo, se eu perceber que a pessoa tem uma alteração de sensibilidade na mão e ela tem que cozinhar, e que drama agora que a gente está vivendo, né, com o preço do gás, os nossos pacientes não estavam usando o gás, é fogareiro. Só que o fogareiro ainda é mais difícil de controlar a alteração de sensibilidade, porque voa uma brasinha, aí essa brasinha cai numa área que é dormente e aí vira uma ferida. E aí, no caso, é para usar a luva, né? Quando for aquela luva térmica, na hora de manipular objetos quentes. Não, quando está em crise de reação, não pode fazer carregar peso, né? Além disso, quando está em crise de reação, pode usar uma tipóiazinha para proteger ali, ter o repouso. Hidratar a pele, a gente ou hidratante, ou um óleo, o dermatologista vai receitar. E exercícios para recuperar os movimentos. Né? Aí os pacientes dizem, mas eu mexo muito a minha mão, eu trabalho muito, eu mexo muito, mas não é a mesma coisa do que o exercício. O movimento que a pessoa perde é o de abdução e adução dos dedos. E isso a gente quase não faz no dia a dia. Então, é fazer os exercícios da fisioterapia. Ter os objetos todos readaptados para evitar que novos ferimentos ocorram. Então, a gente observa uma pessoa que tem uma garra, ela precisa de ter os cabos todos mais espessados, assim, né? Então, vai ter que ter um talher adaptado, uma escova de dente, a caneta, tudo adaptado para evitar ferimentos. E aí a gente entra com nossa equipe aí interdisciplinar,
com o nosso terapeuta ocupacional, que faz milagre com as adaptações. Isso vai dar uma qualidade de vida melhor e vai evitar que as complicações piorem. Nos pés, a mesma coisa, a gente pode usar muleta, pode usar uma calhazinha quando tiver com uma neurite aguda, para ter repouso. Lembra que eu falei das sandálias? Não pode ser havaiana, porque a havaiana não segura no pé, tem que ser tipo alpercatinha, né? E existe também lá na Marcelo Cândido uma oficina ortopédica, que a gente faz calçados adaptados para pessoas que, dependendo do problema dela, por exemplo, a pessoa que tem o pé caído, a gente faz esse calçado aqui de baixo, esse que está com um elásticozinho e um atracador no tornozelo, que é para fazer a função do músculo, para puxar o pezinho para cima, já que o músculo está danificado. E essa outra sandália aqui do lado é a sandália Carville, para quem tem um ferimento grande. Ela é feita no molde do pé do paciente, que já é um pé deformado. E aí precisa de fazer no molde desse pé para evitar ferimento. Se passado comum ia dar ferimento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É só a ponta do iceberg, mas é um começo. Obrigada, Sérgio, Marcelo Cândido, aqui o Telesaúde. Obrigada.